Se eu te dissesse que a poupança foi criada por Dom Pedro II e que ela já existe há mais de 160 anos, você acreditaria? Se não acredita, pode acreditar. A poupança surgiu em 12 de janeiro de 1861, quando Dom Pedro II assinou o decreto 2723, criando a Caixa Econômica Federal e também a caderneta de poupança. O objetivo era permitir que os mais pobres tivessem a possibilidade de economizar e guardar o dinheiro de uma forma segura, tendo uma rentabilidade de juros ao ano, além de ter a garantia do governo imperial brasileiro na época. E falando de garantia, para que você não esqueça de se inscrever aqui e também curtir esse vídeo, faz isso agora, garante a sua participação aqui e fique até o final do vídeo, porque eu garanto que você não vai se arrepender, pois vamos explorar alguns pontos marcantes da história da poupança e também te apresentar alguns indicadores que te mostram o desempenho da poupança, a inflação e também o ganho real nesses últimos 23 anos. Então vamos lá. O termo caderneta de poupança vem do caderninho de anotações que as pessoas recebiam quando elas abriam uma conta. Ali eram feitas anotações dos rendimentos e também dos saldos, tipo essa que a gente recebe aqui no Japão. E você sabia que as mulheres casadas só podiam abrir uma conta poupança em nome delas só se os maridos autorizassem? É difícil de acreditar, não é mesmo? Mas era a realidade da época. E isso mudou em 1934, o ano em que as mulheres conquistaram o direito de abrir as suas contas independente da vontade do marido. E desde que a poupança surgiu, até 1983, os rendimentos da poupança eram creditados na conta a cada 3 meses, ou seja, sempre nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. Mas, após esse período, foi criado a data de aniversário de um mês, que quer dizer que o investidor começaria a receber seus rendimentos todos os meses, ao invés de ser a cada 3 meses. E entre as décadas de 1980 e 1990, o Brasil sofreu uma hiperinflação, que atingiu um nível tão alto de inflação que chegou a quase 2.000% no ano. Só quem viveu esse período lembra da loucura que era nos supermercados por causa da remarcação dos preços. Ou seja, de manhã era um preço e após o almoço era outro, pois já tinha aumentado. E era uma loucura. E para tentar combater esses aumentos contínuos, foi que em 1985 a 1989, no governo Sarney, foram implementadas 3 medidas. O Plano Cruzado, que era com o intuito de congelar os preços, o Plano Bresser, que era para desacelerar a inflação, implantando as políticas monetárias e também as fiscais. E por último, o Plano Verão, que não era para baixar a inflação, mas era evitar que ela continuasse subindo, mantendo ela abaixo de 20% ao mês. Mas ambos os planos não deram certo. E foi então que, em 1990, o candidato Fernando Collor de Mello assume a presidência do Brasil e traz consigo um novo plano de governo para a economia brasileira. Só que esse novo plano teria a possibilidade de confisco nas poupanças. E na semana da sua posse, o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, decretou o feriado bancário de 3 dias, dia 14, 15 e 16 de março. Só que na terça-feira, no dia 13, o presidente do Banco Central, Vadico Butti, deu uma entrevista na Folha de São Paulo, tranquilizando a população, dizendo que a caderneta de poupança é garantida por 2 governos, o que entra e o que sai, e que ninguém ia confiscar as poupanças. Garantiu ele. Mas, na dúvida, muitos correntistas e poupadores foram sacar o seu dinheiro e formaram longas filas nos caixas eletrônicos durante o feriado. E no último dia do feriado, no dia 16 de março de 1990, veio uma notícia bombástica para os poupadores. A então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, faz um pronunciamento e anuncia o confisco das contas poupança, conta corrente e investimento chamado overnight. Dia 16 de março de 1990, a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, deixava estarrecidos milhões de brasileiros que assistiam ao vivo à entrevista em que anunciava várias medidas de impacto: salários e preços congelados, extinção de autarquias, demissão de funcionários públicos, abertura da economia e um inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Quem tem no depósito à vista, que tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros.
né, ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E na segunda-feira, no dia 19 de março, foi um pandemônio. 10 milhões de brasileiros foram aos bancos para conferir os valores de saldos e sacar o dinheiro da conta. E com isso, faltou dinheiro nas agências bancárias. E em meio a toda essa confusão, entrava em vigor o Plano Brasil Novo, que se popularizou como o Plano Collor, que confiscou 80% das contas poupanças, contas correntes e também os investimentos em overnight. Esse confisco aconteceu para quem tinha acima de 50 mil cruzados novos no banco, que, trazendo para o valor de hoje, seria mais ou menos em torno de R$ 8.300. E todas as contas que tinham valores superior a isso foi confiscado e devolvido depois de 18 meses com juros de 6% ao ano, mais a correção monetária. Só que esse valor foi devolvido em 12 parcelas iguais, a partir de 16 de setembro de 1991. Só pode sacar 50 mil cruzados novos. O resto fica depositado no Banco Central, rendendo correção monetária mais 6% ao ano e só pode ser retirado 18 meses depois. E a partir desse momento foi um caos total. As pessoas que tinham vendido suas casas para comprar outra, o dinheiro ficou preso. Dinheiro que era para pagar os estudos dos filhos também ficou preso. As empresas que tinham capital de giro e também investimentos nos bancos também tiveram dinheiro retido. E muitas empresas faliram por falta de dinheiro, porque não conseguiram honrar os seus compromissos financeiros e sem contar os desempregos. E as coisas foram começar a melhorar somente em 1994, com a implementação do Plano Real. Dali em diante, a inflação começou a baixar e baixou tanto que em 1999 fechou o ano em apenas 9% de inflação. Comparando com a inflação atual, ainda é alto, mas para quem viu chegar a 2.000% no ano, isso não era quase nada. E desde então a inflação nunca mais voltou como era antes. E a partir do ano 2000 até 2023, quero te mostrar os rendimentos anuais da poupança, o índice da inflação e mais o ganho real. E o quanto de fato o dinheiro valorizou ou desvalorizou em todo esse período. Ah, só uma observação que eu já estava esquecendo. Quem tem ou tinha dinheiro aplicado na poupança antes do dia 4 de maio de 2012, a forma de rendimento é 0,5% ao mês ou 6% ao ano. Porém, quem fez aplicações após essa data, as regras mudaram e os rendimentos começaram a ser influenciados pela taxa Selic. Selic, para quem não sabe, é a taxa básica de juros da economia brasileira. É através dela que as demais taxas de juros sobem ou descem, tanto para empréstimos quanto para investimentos. Essa mudança funciona assim. Se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, os rendimentos da poupança permanecem em 0,5% ao mês, assim como era antes. Mas, se a taxa Selic ficar abaixo de 8,5%, a poupança cai para 70% da taxa Selic. Vamos para um exemplo. Vamos supor que a Selic esteja em 7% ao ano. Logo, os rendimentos da poupança será de 4,9% ao ano, ou seja, 0,41% ao mês. Bom, entendido isso, agora observe esse gráfico. Temos os rendimentos da poupança na coluna azul, os resultados da inflação na coluna cinza e os ganhos reais representados pela linha azul. Então, vamos começar pelo ano 2000. Nesse ano, a poupança rendeu 8,32% e a inflação 5,97%, dando um ganho real de 2,35% no ano. Pulando para 2002, a poupança rendeu 9,27% e a inflação superou, fechando o ano em 12,53%, dando um ganho real negativo de 3,26%. Ou seja, todo o ganho que teve no ano de 2000 e 2001 foi engolido em 2002. Em 2006, a poupança performou bem, fechando em 8,4%, e a inflação foi melhor ainda, fechando o ano em 3,14%. Foi o segundo melhor índice até os dias de hoje. Nesse ano de 2006, o ganho real foi de 5,26%. E observe que esse foi o melhor rendimento anual nesses 23 anos.
Vamos agora para 2015, onde a poupança rendeu 8,15%, mas infelizmente a inflação explodiu, passando novamente dos 2 dígitos, chegando a 10,67%, que rendeu para os investidores de poupança uma desvalorização de 2,52%. Nos anos seguintes, o ganho real foi positivo, de 2,01% em 2016, 3,42% em 2017 e 0,8% em 2018. Em 2019 e 2020, novamente houve a desvalorização do dinheiro, pois os ganhos da poupança não foram suficientes para superar a inflação. Em 2021, então, nem me fale, a poupança rendeu 2,94% e a inflação novamente, chegando a 2 dígitos, fechando em 10,6%, desvalorizando o dinheiro aplicado em 7,12%. Já no ano passado e esse ano, a inflação está mais controlada, dando um ganho real positivo de 2,11% em 2022 e em 2023, até o momento, de 3,44%. E só como curiosidade, eu fiz uma média desses indicadores nesses 23 anos, que deu 7,21% de rendimento anual da poupança, 6,26% de inflação anual e míseros 0,95% de ganho real por ano. Ou seja, se você tem ou continua aplicando dinheiro na poupança, desde 2000, o seu patrimônio aumentou menos de 1% por ano. É triste, mas é a realidade. Bom, eu quis trazer esses dados para que você entenda que a poupança não passa de uma ilusão e que nem podemos considerar como um investimento, e sim apenas uma aplicação. Mas, por falta de conhecimento, muitas pessoas não sabem que existem outros investimentos mais seguros do que a poupança e que rendem muito mais que ela. Então, se você quer cair fora da poupança, aprenda sobre dinheiro, aprenda sobre investimentos. Só assim você poderá multiplicar o seu dinheiro, porque, como você viu, na poupança isso não será possível. E se você tem uma dificuldade de administrar as suas finanças e quer dar um basta nisso e quer aprender sobre dinheiro e investimentos, te deixo o convite para você conhecer a minha mentoria, Organizando as Minhas Finanças, que é para quem tem dificuldade em organizar suas finanças, criar um orçamento, montar um planejamento financeiro, quitar suas dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E também a outra mentoria, que é Investimentos lá no Brasil. Aqui você vai aprender toda a base dos investimentos, desde entender o que são taxas e índices, por que elas influenciam nos investimentos, e conhecer também todos os tipos de investimentos de renda fixa e renda variável. E aprender como analisar uma ação, como analisar um fundo imobiliário. E também, juntos, a gente vai criar a sua carteira de investimentos dentro da sua estratégia. E se você não tem uma estratégia, a gente vai criar junto isso também. Então, se você tem interesse, vai lá no meu Instagram, no @gerardinheiroconsultoria, clica lá no link da bio ou me manda um direct para a gente conversar. Então é isso, me despeço por aqui e te aguardo no próximo vídeo. E tchau!